Se tem uma regra para economizar o máximo em uma viagem, é essa. Quanto mais flexível você for, mais barato vai sair. Mas calma, eu sei que nem sempre dá para ter essa flexibilidade por causa de férias de trabalho, feriados e calendários apertados. É totalmente normal. Mesmo assim, esse vídeo vai ter muita dica útil para você fazer a sua viagem do jeito mais econômico possível. Ah, e se você ainda não me conhece, eu sou a Fer, a sua amiga viajante. Eu já morei nos Estados Unidos, no Canadá e hoje moro aqui na Austrália. E nos próximos meses eu tô indo para a Ásia para fazer um mochilão e focar na minha vida de criadora de conteúdo. Aqui no canal eu compartilho dicas de viagem e intercâmbio. Já deixa o seu like, se inscreve e bora para as dicas de hoje. É importante tu sempre ter em mente que flexibilidade equivale à economia. Às vezes, o dinheiro que você economiza numa passagem vale muito a pena aquela conversa com seu chefe para ir um diazinho antes ou voltar um diazinho depois, porque sério, pode fazer muita diferença só um dia. Aqui em casa, o nosso planejamento sempre começa com as passagens. E pode parecer um pouco estranho, né? Porque muita gente fala: "Ah, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para Grécia, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Sydney". E é isso. E aí sim que começa a procurar as passagens para aquele destino específico. Mas eu vou te explicar por que a gente não faz isso. Porque o que acontece, nem sempre a passagem para o seu destino específico vai ser a passagem mais barata daquele período. E aí, às vezes, tu acaba saindo muito do orçamento ou até desistindo de fazer aquela viagem para aquele tal lugar, porque a passagem simplesmente está muito cara nas únicas datas que você pode ir. Ou você gasta rios de dinheiro. E a verdade é que o mundo é muito grande, gente. Se a gente se apega só a um destino, fica muito limitada a nossa organização de viagem. Então, a gente sempre começa a pesquisar valores de passagem para entender quais passagens estão mais em conta no período que a gente quer viajar. E não quer dizer que você tem que totalmente desistir da sua ideia de, eu quero ir para Nova York em dezembro. Isso também você com certeza vai querer fazer, e se é a única época que você pode fazer, você vai fazer. Mas também existem modos de você conseguir essa passagem muito mais barata, ou até mesmo modos de você economizar em hospedagem e outras coisas para fazer a sua viagem ficar muito mais em conta, e eu vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas primeiramente, tá? O que a gente faz? A gente abre o Google Flights. E na hora de pesquisar passagem, a gente coloca ali o nosso lugar que a gente tá saindo, nosso, por exemplo, Sydney, que é onde a gente tava morando. Coloca ali Sydney, coloca ali a época ou a data. Normalmente a gente tenta botar primeiro as datas flexíveis pra gente entender os valores das passagens. Bota ali, então, a gente quer viajar em janeiro. Bota janeiro. E ao invés de eu botar o meu destino, eu vou clicar na parte de explorar, que daí vai abrir um mapa de possibilidades, literalmente. Então, quando você faz isso, o Google Flights, ele te dá um mapa com todos os valores. Você consegue viajar o mundo ali naquele mapa e ver todos os valores de passagens que estão saindo do seu lugar de origem e indo para qualquer destino do mundo. E aí a gente começa a viajar o mundo pelo Google Flights, gente. Basicamente, a gente vai olhando ali, se a gente quer ir pra Europa, a gente vai olhar ali as passagens, qual é a porta de entrada mais barata para chegar na Europa. Às vezes eu posso estar querendo ir pra Itália, mas Portugal tá, tipo, muito mais barata a passagem eu saindo, sei lá, de São Paulo pra Portugal do que de São Paulo direto pra Itália. E Itália e Portugal estão ali, né, na Europa. Então eu vou lá, vou ver quanto custa a passagem pra Portugal e depois eu vou ali pesquisar quanto custa a passagem naquela mesma data, mais ou menos, de Portugal pra Itália. Então eu vou quebrar esse trecho e aí eu vou ter 1.500 formas de viajar e de economizar ali dentro. E muitas vezes, tá? Quase 100% das vezes, quando você faz isso, você economiza muito, porque pode ter certeza que a passagem você comprar ali de São Paulo para Portugal e depois de Portugal para Itália, lá dentro da Europa, vai ser 1.000 vezes mais barato que você comprar a passagem direto, o trecho direto de São Paulo para a Itália. Então a gente faz isso com tudo, basicamente tudo, todos os lugares que a gente for viajar, a gente começa a tentar ver as portas de entrada para aquele país, qual é o lugar mais barato. Às vezes você vai ter que sim pegar 2 voos, fazer uma quebra de trecho, mas vale a pena, tá? A economia é muito grande. E também tem um exemplo de que quando a gente chegou aqui na Austrália, o nosso sonho era ir para Bali ou para Tailândia, porque todo mundo vai, porque é muito barato, enfim, né? A gente sabe que são países incríveis. E a gente nunca pensou em ir pro Vietnã, por exemplo. E quando eu tava fazendo isso, porque eu gosto, é meu hobby, né? Abrir ali o Google e começar a ver as passagens, quando tá as passagens pro mundo inteiro, nas datas que eu estou pensando em ir, justo quando a gente tinha férias, eu encontrei uma passagem muito barata de ida e volta pro Vietnã. Foi muito mais barata naquela mesma data do que se fosse pra gente ir pra Tailândia ou pra Bali. A gente não teve dúvida, a gente falou, vamos pro Vietnã. E foi literalmente uma das viagens mais incríveis que a gente já fez até agora. Então eu acho que a parte mais importante é tu tentar ser flexível também no seu destino. Não escolher e bater o pé que você quer ir tal lugar, mas pesquisa as suas opções, porque se você tá querendo ter uma experiência tão boa quanto e não gastar tanto, às vezes tem outra opção que você nem tá pensando. Então, fica a dica aí do Google Flights. Em relação também à passagem barata, às vezes a passagem está muito barata. E aí eu dou uma perguntada ali pro ChatGPT ou pro Google para entender se tal época é boa para eu viajar para tal lugar. Porque normalmente se a passagem está muito barata,
Pode ser que seja época de chuva, pode ser que seja uma época não tão boa para viajar para o lugar. Então eu sempre dou uma dupla checagem ali para ver se realmente faz sentido e se eu realmente escolher ir para tal lugar na época de chuva, eu já tá preparado para isso, né? Porque, por exemplo, o Vietnã tava barato porque era uma época de chuva. E mesmo assim a gente decidiu ir e realmente a gente pegou um dia só dos 12, eu acho que a gente ficou, que choveu muito, nossa, tomou um banho, mas pra gente não estragou a viagem, valeu muito a pena a economia e foi super bom. A gente pesquisou sobre isso também no Google antes de ir e falaram que mesmo quando chove é de boa, porque continua sendo muito quente o país. Então, pra gente valeu a pena. Daí vai de cada caso, né? E, gente, depois da passagem, vem a hospedagem, né? E quando a gente já tá planejando a passagem, eu costumo já começar a pesquisar sobre hospedagem para entender os valores, porque às vezes, mesmo que a passagem esteja barata, o valor para você hospedar em tal lugar é extremamente alto, daí também não vale a pena, então tem que botar isso na balança. Mas a boa é que dá para se hospedar 100% de graça em qualquer lugar do mundo. E muita gente não acredita, tá? Que isso é possível, mas é. Eu já testei e funciona, real. Uma das opções que a gente tem é o pet sitting, gente, que nada mais é do que você ficar na casa das pessoas de forma gratuita, cuidando dos pets delas enquanto elas viajam. A gente tem feito isso aqui na Austrália já faz mais de ano e é realmente incrível. No momento aqui eu tô fazendo esse vídeo na casa de um casal que foi viajar e eles deixaram os 2 cachorros e um gato aqui com a gente por uma semana. Então, não estamos pagando nada para estar aqui morando em Gold Coast, uma das praias mais incríveis da Austrália, totalmente gratuita. E isso não funciona só na Austrália. Funciona na Europa. Na Europa, principalmente, tem muita opção, gente. Muita opção mesmo. Mas Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, enfim, todo lugar do mundo existe essa possibilidade. E a gente usa um aplicativo/site chamado Trusted House Sitters. E eu vou deixar o link aqui na descrição com o meu cupom de 25% de desconto. Caso você queira fazer a sua inscrição nessa plataforma, você paga um valor anual para ter acesso a essa plataforma, porque tem toda a questão de segurança, para tu conseguir ter o suporte deles. Os donos dos pets das casas, eles botam lá as datas que eles vão viajar, fotos dos pets, fotos das casas, e você vai lá e aplica para isso. Você cria um perfilzinho, aplica para as datas que você quer e aí vai falando ali com eles e tal, fazendo toda essa parte e até que vocês fecham e daí você vem, cuida da casa e dos pets enquanto as pessoas elas estão indo viajar. Enfim, é muito tranquilo. Eu confesso que de início era meio estranho, mas é muito tranquilo e tem gente que viaja a Europa toda desse jeito. A gente viaja a Austrália já faz mais de 3 meses só assim. Muito raramente a gente não consegue mandar um pet sit em outro, então a gente acaba tendo assim 1 ou 2 dias que a gente não tem um lugar ali pra ficar, então a gente acaba indo pra um hostel ou pra um hotel, ou a gente acaba viajando. Mas é muito tranquilo, gente. Então quando você vai viajar, se você puder e tiver essa flexibilidade, eu aconselho de você entrar nesse site e ver quais são as datas lá que as pessoas elas estão postando que elas vão viajar. Normalmente as datas são parecidas, porque quando você tá tendo férias aí no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, as outras pessoas também estão tendo férias lá na Europa ou aqui na Austrália, elas também querem viajar. Então é uma via de mão dupla, vale muito a pena. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando um pouco mais sobre esse processo, mas fica a dica aí, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada. E além do pet sitting, que a gente já testou, existe também o trabalho voluntário pela Worldpackers. A gente já fez o Worldpackers nos Estados Unidos em um hostel e no Canadá numa loja de pizza. Por 2 meses a gente ficou lá. Eu não sei nem explicar, é uma experiência surreal. Eu acho que o Worldpackers ele entra mais para pessoas que querem ter um intercâmbio mais barato, não chega a ser uma viagem de férias onde você vai ficar ali uns 15 dias, mas se você tá procurando viajar por pelo menos um mês e ter experiências diferentes, Worldpackers sem dúvida é a melhor opção. Eu também tenho o link de desconto, mas em resumo, o Worldpackers ele funciona mais ou menos igual o Pet Sitting, é uma plataforma onde hostels, até pessoas que têm casa e precisam de ajuda, fazenda, vários projetos sociais, eles postam lá a oportunidade porque eles estão precisando de ajuda. Então você pode dar aula de inglês, você pode trabalhar num hostel como recepcionista, você pode trabalhar organizando eventos, você pode trabalhar como social media, e são trabalhos, assim, bem relativamente fáceis e não muitas horas, normalmente. Você escolhe as horas, mas às vezes vai até no máximo 30 horas por semana, e aí, em troca, você ganha moradia e até comida. Então, você pode ganhar café da manhã, almoço, janta, tudo incluso nisso, que é uma troca, gente. Você trabalha ali algumas horinhas, ajuda essas pessoas, e em troca, elas não podem te pagar em dinheiro, né, até porque normalmente nos países isso não é permitido, tu trabalhar de forma legal, eles pagam ali o seu serviço, a sua ajuda, te dando um lugar pra ficar e alimentação. Literalmente, que nem eu disse, é um intercâmbio mais barato, pra que você não quer agência, alguma coisa assim, porque envolve muito, ou estudar, vale muito a pena, eu recomendo no mínimo um mês, porque até você chegar no lugar, conhecer as pessoas, entender como funciona ali o seu trabalho, o que você tem que fazer, entender, e daí você também consegue criar conexões muito mais fortes com as pessoas e com os lugares que você vai. É uma ótima dica pra quem tá fazendo mochilão, ou pra quem também tá querendo viajar o mundo de forma mais econômica. O Worldpackers
Packers não tem erro. Sério, é incrível. Eu vou deixar o link ali na descrição pra vocês também conhecerem um pouco mais dessa plataforma. Mas eu sei que nem todo mundo tá afim, né, de fazer um trabalho voluntário ou dessa burocracia de cuidar de pet, ou talvez ter que trocar de casa, enfim, eu sei que não é pra todo mundo. Eu dei a opção aqui, mas eu sei que não é pra todo mundo. Então também existem as hospedagens pagas. Normalmente, quando a gente vai pagar uma hospedagem, a gente usa o Agoda, eu não sei falar, tá? Mas é tipo o Booking, é um site na Ásia que você encontra hotéis e experiências por toda a Ásia e ele é muito bom, a gente já usou várias vezes e você encontra realmente os melhores preços lá. Em seguida tem muita promoção, então vale muito a pena. A gente também usa o Booking, né? Que ele é bem famoso, provavelmente se você já viaja há um tempo, você já conhece, já usa. Ele é bem bom, mas ele não tem tanta promoção quanto o Agoda. Enfim. Então eu sempre comparo entre os dois. E além disso tem o Airbnb, né? Que é uma viagem um pouco mais premium, mas dependendo, tu consegue achar várias coisas interessantes e baratas lá também. E são essas as plataformas que a gente usa quando a gente vai viajar e tá pensando em pagar por hospedagem, não necessariamente só fazer ali um intercâmbio ou cuidar de pet, enfim. Mas uma dica que eu digo pra todos esses em relação a aplicativos pagos é olhe bastante as reviews. Tenha certeza que as reviews elas são de verdade, porque às vezes não são, tá? Então sempre cruzo informações entre as plataformas, Google Review, eu tento procurar Instagram, Facebook, ali do hostel, do hotel, pra tentar entender um pouquinho mais, né, sobre como é, se aquelas reviews elas são realmente verdadeiras, pra, né, manter um pouco mais de segurança. Aí, gente, já falamos sobre avião, hospedagem e agora vamos falar sobre carro, porque sim, gente, dá pra alugar carros totalmente de graça. Na verdade, não vou dizer que é totalmente de graça, porque é por $1 por dia. Sim, isso existe. E se você ainda não conhece, você tá perdendo tempo. Sabe quando você aluga um carro numa locadora? E aí, por exemplo, você pega o carro de São Paulo e você vai dirigir até o Rio de Janeiro. E daí você paga uma taxa a mais para deixar esse carro lá no Rio de Janeiro. Mas esse carro que você deixou no Rio de Janeiro, ele precisa retornar para São Paulo, porque ele não é do Rio de Janeiro, ele é lá da locadora de São Paulo. Então eles precisam fazer essas realocações. E quando não tem pessoas suficientes que pagaram lá no site e reservaram um carro do Rio de Janeiro para São Paulo para voltar, eles têm que trazer esse carro de alguma maneira. E muito mais barato do que eles pagarem alguém para dirigir até lá, eles botam em alguns sites as opções de você alugar por $1 esses carros e você trazer esse carro de um ponto A ao ponto B. Isso se chama realocação, tá? Existem dois sites que a gente usa. O primeiro deles é o Transfercar e o segundo é o iMova. A gente usa muito eles. Você consegue tanto camper van do que carros normais. A gente já usou eles aqui na Austrália várias vezes e é ótimo. Então você economiza muito. E como eu já falei, né, antes, você precisa ter flexibilidade na hora de organizar a sua viagem. Então, a gente sempre olha também quais são os carros disponíveis, as datas, a gente aplica, eles têm que nos aceitar, mas normalmente é muito fácil, a gente nunca foi negado. Todas as vezes que a gente aplicou, a gente foi aceito. E é literalmente isso, você paga só $1. É muito de boa. Então, tem que ter essa flexibilidade, porque não é para todos os dias, não é os dias específicos. Às vezes, você quer viajar muito no dia 2, mas só vai ter no dia 3. Aí, às vezes, vale a pena você ficar um dia lá esperando para pegar esse carro no dia 3, porque você vai economizar muito mais, né, do que tu pegar um carro numa locadora. Então, fica a dica aí, Transfercar e iMova não tem erro. Vou deixar também o link na descrição. A gente pega bastante também nas cidades ônibus, trem público, mas dependendo do lugar que a gente vai, a gente gosta de alugar carro e a gente descobriu um jeito muito mais em conta de alugar carro nos últimos anos, que é usando o aplicativo da Turo. A Turo nada mais é que também um aplicativo onde as pessoas que têm carros, por exemplo, ela não vai usar esse mês, a pessoa vai viajar e vai deixar o carro lá na garagem, a pessoa vai ficar em casa o final de semana todo e não vai usar o carro por algum motivo, enfim, ela aluga esse carro dela para outras pessoas. Então ela vai lá, bota as datas que ela quer, bota o valor dela e coloca o carro dela lá para anunciar. E aí você tem ali toda a parte de segurança da Turo, né? Você faz ali o seu cadastro e você aplica, paga, tem seguro, tem tudo normal. E aí você consegue usar esses carros por um valor muito mais acessível do que se você fosse ali numa companhia para alugar carro de verdade, sabe? E vale muito a pena. A gente já usou nos Estados Unidos, já usou no Canadá, usamos aqui na Austrália também e nunca tivemos problema, sempre foi muito bom. Normalmente os preços são muito mais em conta do que se você alugar numa locadora de carro. Mas a gente também, às vezes, dependendo do lugar, que se a gente não acha um carro da Turo, a gente aluga mesmo pelas locadoras de carro. E daí, normalmente, a gente usa a Hertz, Enterprise, Budget, tem várias dessas, né? Então, dependendo do valor, a gente analisa de todas elas, vê qual está mais barato. Mas a Turo eu realmente recomendo, a gente usa bastante, nunca teve problema. E a dica que eu dou para todas as opções, seja elas pagas ou gratuitas, tira foto de tudo. Tira foto
de dentro, tira foto do painel, tira foto por volta, pra não dar dor de cabeça, gente. Porque vai que aparece um risquinho ali, um risquinho ali, vão dizer que é tu. Se você tem foto, você tem como provar que não foi você. Então, fica a dica. Além disso, um jeito de economizar muito é como levar dinheiro nas suas viagens. A gente usa 3 formas principais, tá? De levar dinheiro. A gente usa a Wise, a Nomad, o Travel Money da Commonwealth, que é um banco aqui na Austrália que a gente tem, e que daí serve caso você mora aqui na Austrália. E, às vezes, quando dá, a gente também leva um pouquinho de dinheiro em espécie, porque nem sempre a gente consegue sacar lá na hora, quando a gente precisa, enfim, então a gente leva só um pouquinho de dinheiro em espécie. Mas, muita gente pergunta o que é melhor, a Wise ou a Nomad? Eu diria essas duas e mais qualquer outra que você puder levar, porque são bandeiras diferentes, às vezes um passa, outro não passa, então é sempre bom ter os dois, a gente sempre tem os dois na nossa carteira. Eu uso mais a Wise para enviar dinheiro do Brasil para cá, ou de qualquer outro lugar, ou de qualquer outro lugar pro Brasil, eu uso bastante, porque é bem difícil a cotação tá mais barata em qualquer outro lugar do que na Wise. Eu sempre cuido, né? Eu sempre dou um double check, mas a Wise normalmente me ajuda bastante. E então fica a dica, eu tenho também o link de desconto ali da Wise e da Nomad e eu vou deixar aqui na descrição. Mas é muito bom, gente, porque a Wise, por exemplo, você tem uma conta multimoedas, então você pode ter na sua conta uma conta de dólar americano, uma de euro, uma de dólar australiano, uma lá da moeda da Tailândia, uma da moeda do Brasil. Então, é muito bom e você pode transferir esses dinheiros entre um e outro. A Nomad é só dólar americano, mas a gente usava bastante nosso intercâmbio nos Estados Unidos e a gente nunca teve problema. Quando eu vim pra cá a primeira vez pra Austrália, eu trouxe também todo o meu dinheiro na Nomad e eu nunca tive problema pra passar a Nomad em nenhum lugar. A Wise às vezes dá um probleminha. Então, por isso que eu gosto de ter as duas, né? E a Travel Money, que nem eu falei, que é da Commonwealth Bank, pra quem tá aqui na Austrália, vale super a pena porque você consegue ali bem rapidinho na hora, tu manda a moeda lá, manda o dinheiro da sua conta pra conta lá em não sei o que japonês, em não sei o que tailandês. E daí, nossa, é muito mais simples de viajar, resolve muita vida. Então fica a dica aí com essas 3 coisas que a gente faz para levar dinheiro quando a gente vai viajar. E claro, gente, o essencial e que muita gente às vezes deixa de lado é o seguro viagem. E sim, você pode se perguntar para que seguro viagem? Não é mais fácil economizar não fazendo seguro viagem? E a resposta, gente, é um alto não. Não é. Por quê? Porque não é o mundo inteiro que tem o SUS, não é o mundo inteiro que é igual o Brasil, que você dá um probleminha, você pode ir lá e vão te tratar de graça. Tem lugar que eles não vão te tratar se você não der ali o dinheiro na hora. Eles vão deixar você, principalmente, né, em países como Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, gente, o seguro viagem é um jeito de tu economizar e muito na sua viagem e evitar dor de cabeça. E eu e o Matheus, a gente sempre usa a Real Seguro Viagens, que ela é a primeira comparadora de seguros de viagens do Brasil. E, gente, vale muito a pena porque lá você vai achar o que faz mais sentido para você, o que cabe no seu bolso. Você pode pagar no Pix, no boleto, 2 vezes no cartão. Você pode pagar de várias maneiras. Isso ajuda muito na hora de se programar para viagem, né? E você vai achar também o melhor seguro com custo-benefício, porque ele vai comparar todos os seguros que existem e vai te dar o melhor. Então, vale muito a pena. E é óbvio que eu tenho um cupomzinho de desconto que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês. Caso você queira dar uma olhada, então, na sua próxima viagem, você pode usar a Real Seguro Viagens. É uma seguradora que a gente realmente usa. Desde antes de eu fazer parceria, a gente já usava a Real. E sempre foi a mais barata. E as poucas vezes que a gente precisou, graças a Deus, eles responderam muito rápido, tiraram muitas nossas dúvidas, assim, muito rápido. Então, vale muito a pena. E a diferença do seguro viagem para o seguro saúde é que o seguro viagem, ele não cobre só assistência à saúde, mas em caso de extravio de mala, voo cancelado, voo atrasado, entre muitas outras coisas, eles também te cobrem. Então, vale muito a pena. Fica a dica aí pra fazer o seu seguro com a Real Seguro Viagem. Você não vai se arrepender. Então, gente, esse foi um compilado das principais formas, aplicativos, sites, enfim, que a gente usa na hora de organizar a nossa viagem. Seja para comprar passagem, hospedagem, aluguel de carro, seguro viagem, levar dinheiro. Todas essas são dicas muito boas e valiosas e que vão mudar muito o orçamento da sua viagem. Eu te garanto isso porque eu já testei e eu venho fazendo isso há muitos anos e as minhas viagens elas ficam muito mais em conta, botando todas essas dicas em prática. Assim, a gente consegue viajar mais gastando menos e eu espero que vocês também consigam fazer isso agora com essas dicas. Mas me conta nos comentários, você já conhecia algum desses truques? Você já usou alguma dessas coisas que eu já falei? Ou você nunca tinha ouvido falar a primeira vez e vai testar? Porque não adianta você aprender aqui e não botar em prática. Você tem que botar em prática, tá? Me promete que vai fazer isso. Eu quero muito saber, me conta aqui nos comentários. E por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!